Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos. Meu nome é professor André Viana, eu vou ser o professor de Direito Agrário de vocês. Entre Direito Agrário, eu também leciono Direito Penal e Direito Processual Penal aqui na Fama. É um imenso prazer que eu estou aqui, fiquei muito feliz em estar com vocês, né? A primeira vez que eu tenho aula com vocês, e eu tenho certeza aí, pelo alto astral de todos vocês, que nós teremos um excelente semestre. Eu sou aqui de Jales, eu leciono também em outras universidades, né? A minha formação é o direito penal, é o direito processual penal e é o direito médico, né? E eu tenho mestrado em ciências ambientais, né? O que me qualifica, então, para lecionar o direito agrário com vocês. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo bem? Sim, professor, tranquilo. Maravilha, então. Né, eu advogo aí em Iturama também, eu tenho alguns processos aí em Iturama, já fiz vários tribunais do júri aí na região de Iturama, ah, em outras comarcas, Campina Verde também, tenho vários processos aí em Minas, né, e com certeza aí já conheço alguns de vocês, algumas de vocês, já devo ter cruzado aí na cidade ou no fórum, né, mas hoje, só pelas fotos aqui assim, né, de início eu não estou conseguindo reconhecer ninguém, mas com certeza são pessoas que a gente acaba se cruzando aí, seja na cidade, seja no fórum, né? Tenho muitos amigos, tenho pessoas muito queridas que moram aí em Iturama. E antes da pandemia eu estava aí frequentemente na cidade. Hoje já é mais difícil, a gente já não vai quase para lugar nenhum, mas se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos novamente aí, né? Então, ou seja, nós temos aí que nos organizar para que nós possamos cumprir o nosso conteúdo programático. Como vocês viram lá no Moodle, eu já disponibilizei para vocês lá o link do meu canal do YouTube, né? Convido vocês a se inscreverem no meu canal. Lá no canal vai ter uma playlist onde todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas, tá bom? Então eu vou, assim que termina a aula, eu já faço o download da aula e já posto ela lá no canal do YouTube. Todas as aulas, após a aula, vocês vão ter as aulas gravadas lá à disposição de vocês. O material impresso das nossas aulas, também os slides, eu encaminho sempre previamente para vocês, e assim nós vamos seguindo aí o nosso semestre. Sempre que vocês precisarem, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, né? Vou colocar aqui no chat o meu fone WhatsApp à disposição de vocês, né? Sempre que vocês precisarem, podem aí entrar em contato comigo. Se tiverem algum grupo que tem professor, também vocês podem me adicionar, né? E eu sempre brinco que advogado e médico é bom não precisar, mas se precisar também, nós estamos aí à disposição de vocês, né? Para os meus alunos da medicina na outra faculdade que eu leciono, eu sou o supervisor do módulo de responsabilidade profissional lá, e a gente sempre brinca com relação a isso, né? Procurou advogado e procurou médico, não deve ser boa coisa, ou raramente é boa coisa. Mas se precisar, pessoal, a gente está à disposição. Terminando essa pandemia, se fizer churrasco da sala, pode me convidar que eu vou também, não tem problema, né? Mesma disposição que nós temos aí para o trabalho, nós temos também para as confraternizações. Olha, tem uma conterrânea minha, Júlia, é aqui de Jales. Que bom, Júlia, bom saber, né? Estamos aqui na mesma cidade, então. Pessoal, fiquem à vontade sempre que quiserem, tá? Para ligar os microfones, para participarem, para perguntarem, né? A minha aula não é um monólogo, eu não gosto de falar sozinho. Fiquem à vontade, sendo sobre o tema, né? Fiquem à vontade aí para conversar. Final da aula pode bater papo, pode ligar música, pode ligar a câmera, não tem problema, tá? Fiquem sempre à vontade, tá bom? Se quiser acompanhar a aula de câmera ligada também pode acompanhar, né? Só peço aí que os microfones, enquanto um fala, os outros desligam o microfone. Depois, caso você precise ligar, caso você precise fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Isso aí, Leonardo. No final da aula você vai ser incumbido, tá? Todo final da aula, faltando ali uns 5, 10 minutos, vai ficar por tua conta aí, fazer a trilha sonora da nossa aula, viu? Você já está incumbido disso. Pessoal, vamos lá então. Vou compartilhar aqui
o nosso plano de ensino, vou explicar para vocês qual vai ser o conteúdo que nós vamos ver durante o semestre, tá? E aí nós já vamos começar a nossa aula, porque tem muito assunto, tem muita coisa para nós estudarmos aí. Deixa eu compartilhar o plano de ensino por enquanto. Pessoal, esse é o nosso plano de ensino, tá? Nós temos apenas 2 aulas por semana, então é pouco tempo para muito conteúdo que nós vamos estar estudando, tá? Aqui na ementa, que é o ponto mais importante. Nós vamos falar sobre o direito agrário, o seu posicionamento entre os demais ramos do direito. Nós vamos conhecer e estudar um pouquinho sobre os imóveis rurais e a sua classificação, as terras públicas, as terras particulares, a tributação da terra, né, o Imposto Territorial Rural, o ITR, a desapropriação por interesse social, os contratos agrários, o crédito rural, contrato de trabalho rural, previdência social rural do empregado e do empregador, a cidade, revolução industrial e a urbanização no Brasil, o direito urbanístico, a formação e desenvolvimento, meio ambiente urbano, desenvolvimento sustentável e vida urbana, qualidade de vida, legislação federal, estadual e municipal e o Estatuto da Cidade, né? No dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão histórica, né? Um pouquinho sobre a denominação e o direito agrário no Brasil. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso tópico aí para o dia de hoje, tá? Vou também depois compartilhar com vocês aqui, né? Já vou encerrando aqui essa apresentação. Já vou compartilhar com vocês também as minhas redes sociais, tá? Vocês podem ficar à vontade para me adicionar em Facebook, em Instagram, em Twitter. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Já fiz o convite para o canal do YouTube, todos se inscrevam lá no canal do YouTube, tá bom? Já estou compartilhando aqui com vocês também as outras redes sociais que eu tenho. Já recebi aqui no Axis, já vi aqui que eu já recebi um convite para participar do grupo de vocês, já vou estar aceitando, logo após a aula, né? E com certeza vai ser um semestre bastante interessante, nós vamos conseguir cumprir o nosso conteúdo, né? E trazer esse assunto, que é um assunto tão importante, trazer esse assunto, que é um assunto, né, de extrema importância, na verdade. Não é tão importante, ele é de extrema importância, né? Até porque nós vivemos numa região agrícola e a faculdade ela tem que trazer, né, para a formação dos estudantes, ela tem que trazer aquilo que é o reflexo da sociedade, daquilo que as pessoas vivem, daquilo que elas se relacionam. Eu digo isso, né, porque além de advogado, além de professor universitário, eu também sou avaliador do MEC, né? Então a gente viaja ao Brasil aí, autorizando cursos de direito, né? Já tive a oportunidade de estar no Pará, já tive a oportunidade de estar em Santa Catarina, já tive a oportunidade de estar no Espírito Santo, né? E autorizando cursos de direito, né? Que faculdades possam também estar lá. Então, por exemplo, existem muitas curiosidades sobre as faculdades. Às vezes, alguma matéria que vocês tenham aqui não tem em outra faculdade. Por exemplo, numa cidade do Espírito Santo, numa faculdade do Espírito Santo, eles têm lá na grade deles, por exemplo, o direito minerário, né? Algo que nós não estudamos aqui. Por quê? Porque lá tem muitas mineradoras na região deles. Então, é extremamente importante que nós possamos aí estudar o direito agrário, né? Aquilo que significa o direito agrário. Vocês estão vendo a tela compartilhada dos slides? Sim. Maravilha, então, pessoal. Vamos lá. Tá? Qualquer dúvida, mais uma vez, só chamar, só abrir o microfone, pergunta, participa. Hoje, pessoal, é uma aula um pouco mais teórica, né? Até com menos exemplos, com menos praticidade, até porque eu tenho que falar um pouquinho sobre a história, eu tenho que falar um pouquinho sobre a divisão de terras no Brasil, né? Falar sobre terra no Brasil não é fácil, né? Nós passamos por vários momentos distintos.
né? Desde da ilusão da descoberta da América do Sul, desde a descoberta do Brasil pelos portugueses, até pela forma em que foi dividido a terra no Brasil, né? Então nós temos muitas questões que não são debatidas, que não são reflexivas, e nós nós devemos aí analisar cada vez mais essas questões, né? E isso é extremamente importante. Entender o do porquê, né, de pessoas que concordam e de pessoas que criticam a reforma agrária, né? Eu acho que o que se fala sobre reforma agrária não é em si a reforma agrária, é como a reforma agrária é feita, né? Em que situação ela é feita e a quem é doada essa terra. Então são questões que cabe aí sempre uma reflexão. São questões que nós temos que abordar de uma forma bastante pertinente, né? Mais uma vez, esse material já está à disposição de vocês lá no Moodle, né? A aula já está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente para vocês. Bom, então, na aula de hoje nós temos como objetivos conhecer o objeto do direito agrário e da atividade agrária, conhecer as fontes e os princípios do direito agrário, reconhecer o caráter derrogatório do direito agrário e a sua relação com os demais ramos de estudo, né? No sumário de hoje, daquilo que nós vamos estar estudando, o conteúdo do direito agrário, o conceito do direito agrário, as fontes do direito agrário, os princípios do direito agrário e a relação do direito agrário com os demais ramos do direito, tá? Importante ainda lembrar que todo conhecimento teórico se aplica a um fim prático. Todo conhecimento teórico se aplica a um fim prático. O que é que significa dizer isso? Que aquilo que nós estamos aprendendo na teoria, alguém, em algum momento, né, vai utilizar na prática, vai resolver conflitos, vai resolver questões que dependam aí, logicamente, de uma compreensão jurídica e de uma decisão jurídica. Eu disse para vocês que eu estive no Pará um pouco antes do início da pandemia, e é uma região que me encantou muito. Eu fui na cidade de Cametá. A cidade de Cametá, ela fica a 250 quilômetros de Belém, né? E para chegar lá você vai ou de caminhonete, ou de avião, ou de barco. Não tem muitas opções, né? E é o berço do açaí, muitas fábricas de açaí, né, de beneficiamento. Para vocês terem uma ideia, aquela região é um município de 140 mil habitantes e ele é composto por 92 ilhas. Então, na verdade, lá as pessoas andam praticamente de barco, né? Em uma ilha fica a escola, na outra ilha fica o hospital, na outra ilha fica um outro órgão público e assim por diante. Então, é uma região bastante interessante. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu trouxe um caso aqui para vocês já começarem a pensar no direito agrário, vendo aí a realidade do senhor Pedro Miranda Alves, né? Olha só, pessoal, vou ler aqui a historinha, já tem duas perguntas para vocês, né? E essas perguntas é para vocês responderem. Aí você vai perguntar, André, é para eu entregar? Não, não é para vocês entregarem. Mas vocês têm que ter esses casos respondidos, toda aula vai ter um caso, tá bom? Vocês vão ter esses casos, e é para que vocês possam compreender a aplicabilidade prática do conhecimento teórico e ver que o direito agrário se aplica à vida de todos nós, né? Em situações mais simples possíveis. Então, o caso é o seguinte: o senhor Pedro Miranda Alves ocupa uma área de 25 hectares, né, há 10 anos, no município de Benevides, estado do Pará. Fiz em homenagem à minha visita lá, na qual produz arroz, feijão e mandioca. Na área possui ainda aproximadamente 20 galinhas caipiras e 2 vacas, das quais obtém ovos e leite. Complementarmente a essas atividades, o produtor ainda se utiliza da mata e dos rios que existem no imóvel para realizar atividade, respectivamente, a coleta do açaí e a pesca e apanha de camarão. A produção proveniente do imóvel é utilizada predominantemente para a alimentação de sua família, composta por um casal de produtores rurais e 3 filhos, com menos de 18 anos. Entretanto, durante alguns meses do ano, as produções de mandioca e de leite geram um excedente considerável e que se perderia se dependessem apenas do consumo familiar. Por essa razão, o produtor rural realizou
uma série de investimentos em equipamentos para beneficiar o leite e a mandioca, com a finalidade de vendê-los no mercado local. Graças a esses equipamentos, a família produz agora queijo, coalho, iogurte, manteiga, farinha de mandioca, tucupi, goma no interior do imóvel. Esses produtos também são acondicionados em embalagens produzidas especialmente para esse fim, com a ajuda de outros maquinários igualmente adquiridos pela família para proporcionar uma apresentação adequada dos produtos, seguindo as regras sanitárias. A família conta também com uma câmara fria para que os produtos possam ficar estocados e com um carro para transporte e venda dos produtos em feiras na região metropolitana de Belém, ou a fornecedores, normalmente restaurantes e padarias. A venda dos produtos, portanto, não passa por intermediários, sendo sempre realizada pelo casal de produtores, o que lhes proporciona um lucro maior. O vizinho do Sr. Pedro Miranda Alves, verificando as modificações introduzidas na produção feita pela família, aconselhou a consultar um especialista em direito, uma vez que esses tipos de atividades poderiam lhes causar problemas, por entender que esse beneficiamento caracterizaria sua propriedade como uma indústria, sujeita a regras distintas do direito agrário e da tributação do imposto territorial rural do imóvel. E aí, então, vem duas questões. A primeira, a atividade desenvolvida pela família de agricultores, do caso relatado, é agrária ou industrial? Segunda questão, a atividade de beneficiamento realizada está de acordo com os princípios do direito agrário? Então, ou seja, o que eu busco demonstrar para vocês com esse caso é essa realidade, ou seja, é esse fato, né, em que vidas comuns, como as nossas, em realidades comuns, são abrangidas, são abordadas pelo direito agrário, né? E eu pego esse exemplo porque, de fato, é assim, né? Lá na região onde eu estive, a forma do parcelamento do solo é diferente. A forma da utilização da terra é diferente, né? É outra cultura, são outras realizações, são outras produções, e isso, logicamente, vem de encontro aí ao que nós iremos estudar, então. Então, guardem essas duas questões aí, se quiserem copiar essas questões numa outra folha, se quiserem responder aí no material que vocês já com certeza imprimiram, fiquem à vontade ao final da nossa aula, pessoal. Né? E se alguém quiser fazer algum comentário sobre esse caso agora ou depois também, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes históricos do direito agrário no Brasil. Né? Nós sabemos que nem sempre o Brasil foi um local aí, né, de regras muito claras. Nós sabemos que nem sempre o Brasil foi um local de regras muito justas. Talvez ainda não seja, vamos ser sinceros. Né? Mas, porém, todavia, existe também um marco histórico de evolução do direito agrário, tanto sobre o aspecto da humanidade, quanto sobre o aspecto nacional. Né? Pensando no direito agrário, ele é um ramo do direito ainda muito novo. Né? Ele está dentre ali os ramos do direito moderno. Né? O que significa dizer? Significa dizer que se vocês forem procurar, vocês vão encontrar poucos advogados, pouquíssimos advogados, especialistas em direito agrário. Tá? Né? Aí em Turama, por exemplo, vocês têm alguns advogados, excelentes advogados, mas alguns advogados especializados em áreas não tão comuns, né? Como um querido amigo meu, Dr. Gessé, que é especialista em direito imobiliário, ele e a esposa, né? Foram meus alunos aí na Fama, né? No primeiro momento em que eu lecionei, porque eu fui professor da Fama em 2008, lecionei até 2012, eu saí para me dedicar ao mestrado, e assim que eu terminei o mestrado, fui dar aula em outras faculdades, e aí, né, o ano passado, o Randall me chamou para lecionar novamente aí, né, com o apoio do meu querido amigo professor Eliel também. Então eu retorno à Fama depois de um período aí de afastamento e de especializações, né? Foi onde eu fui fazer a especialização mestrado em ciências ambientais e fui fazer a minha especialização também em direito médico, né? Eu sou especialista também em ciências forenses, investigação criminal, CSI, né? E isso tudo soma aí dentro
da minha carreira jurídica. Bom, então, pensando na evolução do direito agrário, fica aí a dica para que vocês, né, aqueles que despertarem aí o prazer e o amor pelo direito agrário, busquem essa especialização, já que ele é um ramo novo do direito moderno, né? Ele é algo ainda talvez pouco compreendido, pouco estudado, né? Mas as regras, mas a conduta humana em relação ao solo, em relação à terra, em relação à produção de alimentos não é nova, né? Nós sabemos que isso faz parte da própria evolução da humanidade. Então, a atividade agrária, né, ela faz parte da atividade humana. O ser humano, ele é e está ainda hoje, né, diretamente ligado às atividades agrárias. Como surgem aquelas propagandas, né, de que se o homem do campo não produzir, o homem da cidade não come, o que é, sim, de fato, uma verdade, né? Nós temos muitas doutrinas que tratam sobre o tema, nós temos doutrinas aí que trazem conceitos diferentes sobre o tema. Eu vou estar indicando depois 2 livros também para vocês, eu vou estar encaminhando, indicando não, eu vou estar encaminhando para vocês 2 livros de direito agrário para aqueles que quiserem estudar também pela doutrina, fiquem à vontade, tá? Eu não indico nenhuma doutrina específica, vocês podem pesquisar materiais, vocês podem buscar livros específicos daqueles que vocês mais aí gostarem, daqueles que vocês mais se adaptarem. Mas dentro dessas doutrinas eu cito aqui a obra do Alvarenga, que é uma obra clássica de 1985, que demonstra o tratamento jurídico inicialmente dado ao uso da terra, né? E que ela evoluiu. Esse tratamento jurídico, essa evolução para a proteção da terra, ele evolui de normas religiosas, né? Ele vai evoluir de normas religiosas, como, por exemplo, o Decálogo de Moisés, né, do qual ali ele já tratava, né, e já elevava o direito agrário como um ramo do direito para a época, né? Nós temos ainda ali, né, a conhecida a lei atribuída de Ur-Nammu, né, de 2111 a 2094 a.C., fundador da dinastia conhecida como Ur, né, situada hoje onde é o Oriente Médio. Posteriormente, nós tivemos também ali, né, o Lipsistar, que é o rei babilônico, também que viveu antes de Jesus, antes da era cristã. Nós tivemos também, nessa mesma situação, tratando do direito agrário, tratando do direito da terra, né, a Suméria, né, com o rei Isruna, e que abordavam questões relacionadas à produção e comércio de alimentos, né? Além disso, nós tivemos também um destaque aí para essa comercialização dos alimentos, né, na cidade de Mari, da Mesopotâmia, né, 1700 a.C. Então vocês veem que, logicamente, a humanidade ela evolui em razão da terra, em razão da produção de alimentos. Isso também vem tratado no Código de Hammurabi, né, de 1792 a.C. Então, são alguns fatores históricos que, logicamente, vocês têm que guardar, logicamente, vocês têm que compreender, tá? Eu não sou, nas minhas provas, nos trabalhos, de fazer pegadinha, de ficar perguntando coisas, né? Ali aquela agulha no parilo. Não sou de fazer dessa forma. Eu quero que vocês entendam a compreensão geral sobre essas questões, né? Então, o Código de Hammurabi, esse é um ponto importante. Vamos fazer aqui uma estrelinha, um asterisco. O Código de Hammurabi é considerado como o primeiro código agrário da humanidade. Então, isso é importante, né? Por quê? Porque o Código de Hammurabi ele possuía 280 parágrafos, sendo que 65 deles eram sobre questões agrárias. Então, olha só, ele despendeu grande parte aí do seu teor a falar sobre questões agrárias, tais como a produção, a tributação, os conflitos sobre a posse do solo, dentre outras questões, né? E o Código de Hammurabi é um código muito estudado, né, por todas as áreas, é um código muito rico em compreensão, né, e ele já buscava um equilíbrio para fazer o direito. Então, essa é uma hipótese bastante interessante também, tá? Bom, na continuidade aqui, nós temos ainda, né, mais recente, mais novo, o Código de Manu, que também tinha aí normas
de 36 a 56, né, que dispuseram sobre temas agrárias, como atividade agrária, propriedade de animais, terras e sementes, né? Então, entre lá as normas, dentre a 36 até a 56, então existiam 20 dispositivos que tratavam desses temas agrários, né? E para aqueles que comungam algum tipo de fé e para aqueles que não comungam, não importa, a Bíblia também, ela, no seu capítulo 25 do livro de Levíticos, ela revelou-se de grande importância a propriedade da terra na tradição judaica, como também os reflexos do âmbito social, à época, porque perpetuava ali no tempo essa tradição. Então é importante também nós termos essa compreensão como um fator histórico também. Bom, nessa evolução nós sabemos que a origem, né, do nosso direito, ela é uma origem romana, né? Nós sabemos que a origem do nosso direito, ela vem ali então, né, dos gregos e romanos. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Esse é um fato também que nós temos que compreender para que nós possamos compreender a própria evolução humana, mas também a evolução humana relativa aí às questões agrícolas, ou seja, como por exemplo a questão do comércio de alimentos, da agricultura, da pecuária, né? E tudo isso, logicamente, nós temos que compreender ligada ao fato histórico. A situação era percebida sobre essas questões, né? A proteção do patrimônio, das riquezas, eram relacionados, logicamente, ao comércio, à agricultura e à pecuária, né? Já em Roma, né, nos romanos, a propriedade era comunal, sendo que cada família patrícia possuía seu lote. Ou seja, começamos a perceber aqui a divisão da terra, né? Pessoal, a parte histórica talvez não seja aquela parte que mais encanta ou mais seduz a todos nós, mas ela é importante para que nós possamos compreender aquilo que nós temos hoje em dia. Os plebeus, então, olha, família patrícia, eram aqueles que eram ricos, que tinham propriedades. Os plebeus lutaram muito, por muito tempo, por uma série de direitos, e dentre deles o direito à posse da terra. Quer dizer que os pobres não podiam ter terra, aqueles que não tinham origem não podiam ter terra, né? Assim, a lei agrária romana foi promulgada em 486 a.C. pelo cônsul Espúrios Cássios, né? Posteriormente, né, em 450 a.C., nós tivemos lá a redação da lei das 12 tábuas. Vocês também já devem ter aí estudado um pouquinho as 12 tábuas, né, a lei das 12 tábuas, e dentre elas, as tábuas de número 6, 7 e 8 traziam normas direcionadas ao direito agrário. Então, olha, de tudo aquilo que vocês já estudaram da parte histórica, da filosofia, da sociologia jurídica, talvez ninguém disse para vocês que lá no Código de Hammurabi, que lá na Lei das 12 Tábuas, existiam dispositivos relacionados ao direito agrário, né? Já na Idade Média, ou seja, agora já mais próximo de todos nós, né? São várias revoluções camponesas aí que colocaram o sistema feudal em xeque, né? Depois, com um processo de urbanização, de revolução industrial, passando ali pela Revolução Francesa de 1789, que também trouxe ali os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade, né? Ou seja, né, já em 1800, com o início da Revolução Industrial, né, nós tivemos não vou dizer um esquecimento da questão agrícola, mas uma valorização também dos meios de produção urbanos. Sobre todas essas fontes, então, né, de geração de riqueza, por quê? Porque tanto a produção agrícola quanto a produção industrial são fontes de produção de riquezas. E se nós não temos riquezas, nós não temos salários, nós não temos empregos, e tudo isso, logicamente, contribui para a decadência de uma sociedade, né? Então, dessa forma, todas essas questões, de acordo aí com a doutrina do Rocha, estão ligadas sim ao meio rural, né? E perderam o status privilegiado, sendo relegada a uma posição de esquecimento, em razão, logicamente, daquilo que eu disse, da Revolução Industrial. Começou-se a dar mais importância naquele momento
a produção industrial do que a produção agrícola, mas se esqueceram de que sem os produtos agrícolas, né, dificilmente se tem, né, a manufatura industrial. Um outro aspecto aqui que nós devemos considerar como um aspecto histórico é o fato de que não seja possível afirmar que o direito agrário atual remonte à antiguidade. E não remonta, pessoal. Ele tem as suas fontes no direito romano, ele tem as suas fontes no direito canônico, né? E, logicamente, nós temos muito aí de acréscimo para que nós possamos hoje ter o chamado direito moderno. Então, hoje nós temos o direito agrário moderno, né? Bom, pessoal, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Só não pode dormir, hein, pessoal? Por enquanto, não, professor. Maravilha, então. Só não pode dormir. Pessoal, vamos continuar. Vamos falar de Brasil agora, né? Terra Brasilis. O que nós temos, então, sobre o direito agrário em relação ao ordenamento jurídico brasileiro? Então, agora, vamos falar um pouquinho da nossa realidade. Vamos falar um pouquinho do parcelamento de solo brasileiro. Vamos falar um pouquinho das legislações que nós já tivemos no Brasil relacionadas aí ao direito agrário, né? E aí nós podemos, então, de início, apontar a Lei das Terras de 1850, né? Ainda no período monárquico, que já tratava aí de normas ligadas ao direito da propriedade. Posteriormente, lá no Código Civil de 1916, né? Lembrando que agora já estaríamos aqui num período republicano, né? A partir de 1889, então, a partir do Código Civil de 1916. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a vigência do Código Civil de 16 foi até 2003. Né? Oh, ficou ruim aqui. Foi até 2003. Então, ou seja, por exemplo, eu que comecei a minha faculdade de Direito no ano de 2000 e terminei no ano de 2004, eu estudei uma parte aí do Código Civil, né? Boa parte da minha faculdade eu estudei sobre o Código Civil de 1916. E somente em 2003 que nós tivemos a promulgação do atual Código Civil, então de 2003. Então, olha só quanto tempo aí vigeu o Código Civil de 1916, trazendo também questões ligadas aí, né, à atividade agrária, precisando de um conteúdo especializado. É lógico que ele não conseguia abordar tudo, né? É lógico que o Código Civil não tinha condição, não tinha estrutura jurídica ali para abordar todas as questões ligadas à propriedade. Ele falava da propriedade como um todo, mas não falava das particularidades, não falava das peculiaridades da propriedade rural, da propriedade agrária, né? Então, essa é uma outra questão. Por isso que observou-se a necessidade, cada vez mais, de normas específicas em relação ao direito agrário. Pessoal, para vocês compreenderem o que eu estou dizendo, né, a importância do direito agrário é muito em razão também da pessoa. Porque, olha só, em uma audiência de divórcio, processo civil, uma audiência de divórcio, o casal tinha uma chácara, né? E aqui no estado de São Paulo é diferente, o alqueire paulista para o alqueire mineiro, por exemplo, tá? O alqueire mineiro corresponde a 2 alqueires paulistas, é o dobro, tá? Então, um alqueire paulista é 24.200 metros, né? E o alqueire mineiro, metros quadrados, e o alqueire mineiro é 48.400 metros quadrados, então é o dobro, né? Então, seja, mas isso só a título de conhecimento de vocês. Isso tem o alqueire goiano, tem o alqueire mato-grossense, podem ter medidas diferentes, né? Metros quadrados diferentes, a extensão dessa situação, né? O hectare equivale um pouco, é quase 2 também. Mas olha só, por que eu estou dizendo isso? Então, num processo de divórcio, aqui no estado de São Paulo, o casal tinha uma chácara de 2 alqueires, 2 alqueires. E aí precisava dividir esse patrimônio, só tinha a chacrinha só tinha aquele pedaço de terra. E a juíza que estava na comarca na época, ela era de São Paulo, da capital.
Tenho a impressão que nunca pisou na terra, né? Mas passou para a juíza. Oi, Antônio, pode falar. Não, eu levantei sem querer, eu fui tirar uma notificação e levantei sem querer. Sem problema, precisando é só chamar. Então, pessoal, aquela juíza não tinha concepção de área, de terra, né? E ela não sabia também que para poder registrar uma propriedade rural tem que ter uma área mínima, né? O que significa dizer isso? Para vocês terem uma ideia. Ela falou assim, falei, doutor, e como é que nós vamos? Eles não se acordam. Ela não tem dinheiro para comprar a parte dele da chácara, ele não tem dinheiro para comprar a parte dela da chácara, e hoje para vender as coisas está muito difícil, né? Ela falou, não, doutor, divide no meio a chácara. Eu falei, excelência, infelizmente não dá. Né? Não dá porque não vai registrar. A lei dos registros públicos só autoriza áreas rurais não inferiores a um alqueire e uma quarta, ou seja, 30 mil metros quadrados. Né? Ela falou, doutor, quanto que é um alqueire e uma quarta? Ela queria saber em quantos quarteirões é mais ou menos isso. Falei, excelência, coloca aí uns 4 quarteirões, mais ou menos, né? Aproximadamente. Então, ou seja, para vocês terem uma ideia, que ela era juíza, mas ela não sabia que não se podia dividir uma área igual e escriturar essa área, né, em um alqueire para cada um. Então, só para vocês entenderem que é importante que na vida profissional de vocês, seja como promotores, como juízes, como advogados, ou qualquer coisa que vocês queiram ser no futuro, né? E o futuro está aí à disposição de vocês, vai chegar um momento, talvez aquela juíza nunca imaginou que ela precisasse estudar o direito agrário, e naquele momento ela não sabia. Então, o que eu digo para vocês é da importância, né, do direito agrário. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, buscando ali um pouquinho da história, nós temos a Lei de Terras de 1850, nós tivemos o Código Civil de 1916, né? E nós temos mais que isso. Nós temos a Constituição Federal, né? Esses movimentos constitucionalistas, né, que culminaram aí na Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Federal Cidadã, de Constituição Federal Verde, né? Onde ela, então, ela garante ali os direitos constitucionais, os direitos civilistas, né, que estão diretamente ali associados ao direito à propriedade como sagrado e inviolável. Né? Então, olha só, né, quantas vezes nós vamos observar aí aquelas invasões de terra, ele está ferindo um princípio constitucional, um direito constitucional, que é o direito à propriedade. Né? Quais são os direitos fundamentais que estão ali esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal? É o direito à vida, é o direito à liberdade, é o direito à propriedade, é o direito à intimidade e assim por diante. Recomendo aí já que vocês leiam na íntegra o artigo 5º da Constituição Federal, porque vocês vão encontrar lá o direito à propriedade. Né? Então, seja, todos esses aspectos, todas essas questões ligadas àquilo que nós chamamos de jusnaturalismo, né, estão diretamente ligados aí ao direito, né, ao direito à sua essência, ao direito àquilo que é necessário à vida do indivíduo. Então, o direito civil, ele trouxe sim uma grande observância, ele trouxe sim uma grande evolução do direito agrário dentro dessa perspectiva. Né? Logicamente que isso vem sendo somado por outras questões, né? Como a questão dos direitos humanos, como a questão do direito ambiental, que está cada vez mais aí, tendo o seu aspecto de importância dentro da nossa realidade. Né? Por que eu digo isso? Porque quando nós falamos em direito agrário, ele não existe desvinculado do direito ambiental. Né? Porque hoje o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, e quem tem aí, quem mora no sítio, na fazenda, ou quem tem alguém, conhece alguém que tem propriedade rural, se você conversar com essa pessoa nesse momento, ele vai se queixar de duas coisas. A primeira coisa foi os prejuízos que essa frente fria trouxe. A segunda coisa são os prejuízos causados pela falta hídrica, ou seja, represas estão secando, córregos estão secando, e se não secam, poços estão secando, né? E se não secam, estão tendo aí uma redução perceptível de água.
Então, esse é um grande problema, né? A crise hídrica, ela é um problema relacionado à propriedade rural, mas também é um problema relacionado ao meio ambiente. Então, todas essas legislações, elas estão ali interligadas, né? E além disso tudo que eu disse, nós temos algo que é também extremamente importante, que é a função social da propriedade, ou seja, o quanto aquela propriedade rural ela contribui para o bem social, para o bem comum. O quanto ela contribui, né? O quanto, por exemplo, existem políticas públicas aí no seu município, onde você mora, ou no meu, por exemplo, onde a prefeitura compra os alimentos, a produção básica, né, dos pequenos, dos micros e pequenos proprietários rurais, por exemplo, para a merenda escolar, né? Então, são todos esses aspectos que estão diretamente ligados também, de forma transversa, aí, ao direito agrário, direitos humanos, direito ambiental, né? O próprio princípio da função social da propriedade. E é com tudo isso que, com certeza, aí, e nesses tempos em que nós vivemos, de pandemia, né, de questões econômicas, o que vocês sempre vão ouvir e continuam ouvindo, porque eu tenho certeza disso, é que aquilo que gera, então, superávites ao Brasil. O que é o superávit? É uma produção positiva. Aquilo que está dando lucro para o Brasil ainda é, né, o agronegócio. O agronegócio, seja ele vinculado à agricultura, à pecuária, à aquicultura, à questão de madeira, à questão de créditos de carbono, isso gera riquezas. E essas riquezas, elas impulsionam, então, o Brasil, né, dentro de um cenário internacional. Vocês já devem ter ouvido falar sobre bolsa de valor, onde se negociam produtos, né? E o Brasil ele tem muitas commodities. O que são as commodities, né? A commodity é o açúcar, a commodity é o café, a commodity é a carne, ou seja, é aquilo que o Brasil tem uma maior expressão na exportação internacional, né? Aquilo que ele produz para suprir o seu mercado interno, mas para também suprir mercados internacionais. Então você imagina, eu produzo em real e vendo em dólar, eu produzo em real e vendo em euro, né? E assim por diante, né? Os maiores consumidores do Brasil ainda são a China, Estados Unidos, a Índia agora recentemente. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes. E quando vocês ouvirem falar que o Brasil de fato é o celeiro do mundo, não é mentira, né? As maiores florestas estão no Brasil, a maior quantidade de água doce está no Brasil e o maior produtor de alimentos do planeta é o Brasil. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes, né? E se nós não buscarmos um equilíbrio entre a garantia da terra, entre o direito agrário, entre a reforma agrária, né, entre o direito ambiental e, principalmente, né, uma produção sustentável, uma produção que garanta a produção, mas não gere danos maiores, né, em razão dessa produção, logicamente que nós estaremos aí cada vez melhor em razão dessa atividade agrária. E nós estaremos, então, nesse processo econômico, né, nesse processo capitalista, cuja a aparição de um problema jurídico aí, que é muitas vezes a falta de legislação, ela vai gerar muitas dúvidas, né, de como agir, de como proceder em relação a esses aspectos. Quando nós pensamos no direito agrário, nós temos que lembrar do ano e do momento de 1964, né? Pessoal, 1964 foi o regime ditatorial de Getúlio Vargas. Vocês já devem ter percebido que eu adoro história e geografia, né? Então, ou seja, naquele momento, né, da ditadura no Brasil, logicamente que, como advogado, a gente condena toda a forma de limitação de direitos, e principalmente da limitação de direitos fundamentais, mas foi um momento da história também onde nós tivemos grandes avanços na nossa legislação, seja com a criação da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, seja com os avanços que nós tivemos na legislação agrária, e tudo isso, logicamente, veio se somar a que nós tivéssemos, então, né, uma maior compreensão e uma maior defesa, então, do direito agrário. Ou seja, foi nesse momento, foi em razão ali
da emenda constitucional número 10, né, de 1964, que nós tivemos a institucionalização do direito agrário no Brasil, tá? Então, esse é um aspecto também que não pode aí passar desapercebido por nenhum de vocês. Então, esse é um momento importante também. Vamos fazer aqui um asterisco, né? E o aluno que está ligado, o aluno que não está dormindo, né? Ou aquele que vai rever a nossa aula posteriormente, ele vai ficar atento a esses asteriscos, pessoal. Porque é o seguinte, olha só, eu vou dando dicas durante as aulas, tá? Tudo que eu falar e todo o conteúdo que eu passar pode cair na prova. Mas tudo que eu fizer o asterisco vai cair na prova. Então guardem muito bem isso, tá? Tudo que eu falo e tudo que eu apresento em slides pode cair. Mas tudo que eu marcar com asterisco vai cair na prova, tá? Se você guardar os asteriscos aí, com certeza você já vai ter uma nota bastante satisfatória, pessoal. Então fiquem atentos aí às dicas que eu vou dando durante a aula, tá bom? Marcou com asterisco, vai cair na prova. Vamos falar um pouquinho agora sobre a terminologia do direito agrário, né? Por que ele leva esse nome? Por que não é o direito da terra? Por que não é direito rural? Por que é direito agrário, né? Isso é algo importante também, tá? Então, olha só, antes de nós falarmos exatamente o que é o direito agrário, nós temos que entender a sua origem, tá? E alguns autores agraristas remetem aí os termos agrário a agrários ou ao rural, ruris. Por isso é que se observam terminologias diversas, como direito da agricultura, direito rural, direito agrícola, direito da reforma agrária, dentre outros, predominando a palavra rural, agricultura e agrário, tá? Então, sobre essa questão, é onde nós temos aí o posicionamento do Marx. Eu vou trazer sempre muitas doutrinas para vocês. O que o Marx diz? Esses termos não têm, a rigor, o mesmo sentido. Rural, olha, presta atenção, rural é concebido como terreno que se situa distante das urbes, ou seja, dos centros urbanos, pouco importando a sua destinação. Já agrário, olha a diferença. Rural é longe da cidade, é só isso. Agrário é considerado como campo suscetível da produção e destinação à exploração. E rural tem a conotação de estática, enquanto agrário, de dinâmico. Tá? Agrário, pessoal, na verdade é a questão da plantação. Planta, colhe, cria, né, produz. Rural é simplesmente zona urbana, zona rural. É sempre a distinção. Né? É o ponto limítrofe entre o que é urbano e entre o que é rural. Vamos falar só mais um pouquinho da emenda constitucional número 10, lá de 1964, tá? Como eu já disse para vocês, ela entendeu como se fosse mais adequado o termo agrário, porque agrário está ligado à atividade econômica produzida na zona rural, tá? Depois nós tivemos ainda, em 1964, a Lei do Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64, e, posteriormente, a Constituição de 88, que utilizam os termos rural e agrário como se fossem sinônimos. Pessoal, a nossa legislação está cheia disso, usa uma palavra pela outra, né? Usa uma palavra sem compreender normalmente o sentido, tá? Mas nós temos que compreender o sentido. Nós temos que entender a diferença, mesmo onde a lei, né, usa como sinônimo rural e agrário, tá? Então, o termo correto, a proteção hoje legislativa, ela está no direito agrário. Então, esse é um aspecto do qual nós temos aí também que gravar, nós temos aí também que compreender. Vamos lá, agora sim, vamos de fato aqui estudar o direito agrário. Qual é o objeto do direito agrário, pessoal? Passamos agora, superamos a parte histórica ficou para trás, né? A questão da geografia ficou para trás, pelo menos por enquanto. Né? Pode vir aí em algum momento
aparecer novamente. Mas qual é o objeto, então? O que é que o direito agrário protege? Pessoal, vamos lá. Quem aí mora no sítio? Quem mora na fazenda? Ninguém mora na Eu fazenda? moro, professor. Opa, quem que é? É a Roniel. Então, Moro em Roniel. Tapajipe. Maravilha, olha só, eu morei no sítio muito tempo, né? Eu morei no sítio dos meus 7 aos meus 18 e tenho uma propriedade rural pequena, meu pai também tem. E vou te falar uma coisa, minha vontade é voltar a morar no sítio, tá? O que nós temos com Eu relação a moro desde os isso? 6 anos de idade. É maravilhoso. Eu falo que a qualidade de vida, né, de quem mora no sítio, olha, o Jorge também, né? Eu moro na cidade, mas tenho propriedade. Pessoal, querendo ou não, independente se você more, você sempre vai ter uma relação com as propriedades rurais. Ou você vai na casa de um parente, ou na casa do avô, ou você não mora, mas tem a propriedade, né? Então, ou seja, nós aqui na nossa região, nós temos o pé na terra, né? Nós temos essa vinculação com a propriedade rural. Eu não vejo a hora de chegar sexta-feira para eu poder ir lá para minha chácara, para poder distrair, para poder andar a cavalo, para poder, né? Quem me seguir aí no Instagram, no Facebook, vai ver as fotos lá dos meus animais, da minha menina andando a cavalo. Então, ou seja, é aquilo que nos faz bem, porque nós temos essa ligação, né? Então, ou seja, mas por que eu estou dizendo isso? Porque quem mora, quem tem contato, ou de alguma forma conversa com as pessoas que têm algum vínculo mais estreito com a terra, vai saber que muitas pessoas fazem financiamento, cédulas de crédito agrícola. Eu tenho um amigo advogado em Votuporanga que ele só trabalha em revisão de contrato agropecuário, né? Ou seja, aqueles contratos absurdos, onde o produtor rural vai perder a propriedade porque não pagou um financiamento, porque teve um prejuízo, né? Eu tenho um amigo também que ele tem uma corretora de seguro, hoje ele já trabalha muito com seguros agrícolas, né? Sejam de tratores, máquinas, produções agrícolas, né? Quantas pessoas não perderam aí as hortaliças, não perderam a produção, né? Em razão, por exemplo, da geada que teve. Então, ou seja, nós dentro de todos esses direitos, olha aí, a Luziane também, né, manifestou aqui, ou seja, o Gustavo, pessoal, todos nós temos essa aptidão a conhecer a Terra. Oi, Milena, pode falar. Professor, tem uma amiga da nossa família aqui que recentemente nós fomos lá para casa dela e alguns meses atrás, quando estava naquela época de bastante calor, ela até chegou a comentar que ia parar com a produção de leite, né? Porque o capim estava muito seco, não tinha como os animais se alimentarem e a ração, o valor da ração estava muito alto. Isso é uma verdade. Para você ter uma ideia, por exemplo, o ano passado eu comprei o saco de milho a R$ 80, né, R$ 70. Hoje eu estou pagando R$ 110. Ou seja, né, quando as pessoas falam, nossa, a carne está cara, a roupa do boi está cara, só que ninguém vê o custo da produção. Né? Ninguém vê que em um alqueire de terra você vai colocar lá 4, 5 animais no alqueire de terra. Né? Isso se for uma terra boa. Né? Ninguém vê quanto custa um alqueire de terra. Eu não sei quanto que está aí na região de vocês, mas aqui na minha região está de 150, até, o pessoal fala até em R$ 200.000 um alqueire de terra. Então, ou seja, o valor do capital, com o quanto esse capital produz, com o quanto que eu gasto para produzir, né? A questão das pastagens, a questão, muitas vezes, dos funcionários rurais, vamos falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho rural. Então, na verdade, existem muitas coisas interligadas, né? O fornecimento de crédito rural, de crédito agrícola para comprar trator, para comprar veículo, para manutenção da propriedade, né? A que taxa de juros essas cédulas rurais são feitas, esses valores são emprestados. Então tem todas essas questões, né? Imagina aí, Milena, por exemplo, a pessoa tira lá um valor, 100, R$ 200.000, por exemplo, para montar um retiro, e aí chega agora, né, a vaca no frio dá menos leite, a vaca no calor precisa de alimento, né, mais alimento. Então são todos esses fatores, ou seja, e aí, e se perder a produção?
E o preço do leite, né? Esse valor variável que existe aí. Então, são todas essas situações. Olha, a Luziane está falando aí que de 110 a 150 na região de Campina Verde. Então, pessoal, é algo extremamente caro hoje em dia. Por mais que nós tivemos aí, né, uma desvalorização do nosso dinheiro, do nosso poder econômico, né, mas ainda assim, quando você vai ter uma propriedade rural, isso gera um custo maior. Olha aí, Ronieri está dizendo que até mesmo quem mexe com leite hoje, os animais estão sendo alimentados por silo, né? E é uma verdade. Quanto custa o silo, por exemplo? Né? Então, ou seja, hoje a tonelada do silo aqui na minha região está em torno de R$ 500. Pessoal, tonelada não é nada, é um pouquinho de silo, que não dá para muito tempo. Né? Então, ou seja, o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. Qual é o objeto dessa legislação que nós estamos estudando? O que ele protege? O que ele garante? Né? Então, o direito agrário, ele foi sistematizado, ele foi pensado para, primeiro, necessidade. É necessário que exista uma legislação que normatize as regras agrárias. Segundo, prevalência e dominância. Terceiro, autonomia. 4, assessoriedade, ou seja, ele está associado também a outros ramos do direito para a garantia da normalidade e também da efetiva ruralidade. Né? O que significa cada um deles? O primeiro critério, que é lá, como nós vimos, a necessidade. Por que é necessária essa legislação? Né? Por quê? Porque é necessário o cultivo, é necessário a criação de animais, e para isso eu tenho que ter uma legislação. Né? É admitida a transformação e a venda, se indispensável ao desenvolvimento da atividade. Então, a atividade agrária é necessária que o cultivo, sendo admitido aí a transformação e a venda, se indispensável ao desenvolvimento da atividade. Antigamente, as pessoas elas produziam para consumir e vendiam o excedente, assim como nós vimos naquele caso concreto lá no início. Hoje, por exemplo, eu produzo carne. Né? Na minha chácara, eu produzo carne. Eu compro o bezerro desmamado e vendo o garrote no momento de colocar no coxo para quem vai fazer o confinamento. Eu faço isso. Né? Outras pessoas produzem vida. Exemplo, o meu vizinho, né, o vizinho do meu pai, ele tem vacas parideiras. Então, ele tem a vaca, vai produzir o bezerro, desmamar o bezerro, eu compro o bezerro. Então, são fases dessa produção. Agora, eu como a carne que eu produzo? Nem sempre. Porque eu não mato os animais que eu produzo. Né? Que é o que está dizendo aí. Então, essa necessidade da proteção, nesse primeiro critério, é extremamente importante. Né? O segundo critério, que é o critério da prevalência ou da dominância, a produção agrária deve ser atividade principal, podendo ser passada a ser considerada industrial se o beneficiamento predominar sobre o cultivo da terra. Olha aí, vamos fazer aqui o asterisco também, vai cair na prova. Pessoal, com base nesses dois primeiros critérios, olha só como é interessante. Com base nesses dois primeiros critérios, vocês já quase respondem as duas questões que eu passei no início da aula. Olha como é legal. Né? Olha como, estudando, a gente resolve o problema. Porque é interessante. Vocês, se forem advogar, estiverem nos vossos escritórios, o cliente não vai chegar lá assim e falar, doutor, de acordo com a lei tal, o artigo tal, né? Eu quero que o senhor resolva o meu problema. Não. Ele vai te contar a história da vida dele. Ele vai dizer, olha, eu tenho uma chacrinha, eu tenho um sítio, eu tenho uma fazenda. Em razão disso, eu estava precisando reformar as cercas, reformar os currais. E aí eu fui no banco, o gerente me ofereceu um financiamento. E eu peguei esse financiamento, né, com juro de 6,75 ao ano. E aí eu paguei a primeira parcela, paguei a segunda parcela. Na terceira parcela não consegui pagar, refinanciei o que faltava. Doutor, mas eu acho que eu já paguei demais. Eu acho que eu já paguei mais do que o capital e o juro. E aí? Então ele vai te contar a história da vida dele. Ele não vai... e aí, lógico, ele vai levar o contrato de financiamento, o valor das parcelas que ele pagou. Mas quem vai ter que adequar o caso concreto, a realidade pessoal do indivíduo, a lei é você.
né? Então, nós devemos ter essa visão mais ampla, essa visão periférica, né? Ou seja, de enxergar o caso concreto e adaptar ele à lei. Olha só, com esses dois princípios, vocês já quase resolveram o caso concreto do senhorzinho que mora lá no Pará e tem 20 galinhas e 2 vacas. É para isso que serve a lei. É para visualizar a realidade de cada um. Olha só, vamos lá. Terceiro critério, critério da autonomia. A produção da terra deve ser tratada em separado do seu beneficiamento, devendo, portanto, a transformação ser tratada por outro ramo do direito, seja o direito empresarial, seja o direito comercial. Então, olha só, quem produz responde pelo direito agrário. Quem beneficia e tem ali como sua principal atividade o beneficiamento, responde, por exemplo, pelo direito empresarial. Eu sou um plantador de amendoim, por exemplo. Muito bem. Mas eu faço a pasta de amendoim? Não. Quem faz? A indústria. Né? Então, essa é uma questão importante. Cada um responde à legislação adequada à sua atividade principal. Olha aqui, está aqui na dominância. Aquele senhorzinho lá, a atividade principal dele é fazer iogurte? Não, ele faz só com excedente. A atividade principal dele é fazer a farinha de mandioca? Não, ele faz com o excedente. Né? E é a atividade predominante dele? Não, a atividade predominante dele é o cultivo e o extrativismo. Então, olha só, são questões, vocês conseguem responder aquelas duas questões. Talvez lá no início da aula vocês acharam que eram duas questões impossíveis ou muito difíceis de serem respondidas, mas não é. Mas não é. Quarto critério, assessoriedade. Considera... Oi, pode falar. Então, por exemplo, se ele vendesse o leite assim na sua forma bruta mesmo, ia ser uma produção agrária. Mas como ele transforma o leite em iogurte, em queijo, então é industrial? Mas aí eu pergunto, transformar o leite em iogurte, em queijo, é a atividade predominante dele? Não. Não é. Entendeu? Então, ou seja, ele continua sendo agrário. Agora, vamos supor que a pessoa ela monta um mini laticínio na sua propriedade. Ele só vende leite de saquinho. E aí, ele continua sendo um produtor ou ele passa a ser uma agroindústria? Então é isso, Milena. Nós temos que ver esse limite. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, 4 pés de jabuticaba lá no meu sítio e ter a jabuticaba só para chupar. Agora, se toda jabuticaba que eu produzir eu fizer geleia para vender, é diferente, entendeu? Oi, Felipe, pode falar. Então só muda quando ele passa a fazer aquela transformação com constância? Com constância e predominância, ou seja, vamos supor assim, 80% é para vender, 20% é para consumir, entendeu? Agora, se é o contrário, olha, eu consumo, o que sobra eu produzo, eu continuo sendo agrícola. Então depende da demanda também, da quantidade. Isso. Nós temos que pensar assim, qual é a proporção? Eu vendo a maior parte in natura ou beneficiado? Se a maior parte for in natura, é agro. Se a maior parte já for beneficiado, é indústria. Tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida me chama aí, pessoal, porque é importante. A participação de vocês é muito importante. Então vamos lá. Assessoriedade. Vamos falar de novo. Considera-se atividade de produção primária, é objeto do direito agrário. O que é produção primária? É aquilo que não é beneficiado, tá? E qualquer transformação e vista como complementar à atividade de produção rural, não podendo ter mais relevância do que a atividade que deu origem. Ou seja, o que tem mais origem? Produzir ou beneficiar? Vamos pensar diferente. Olha só, eu tenho um sítio. E lá no meu sítio eu compro fruta dos meus vizinhos. E eu compro essas frutas, extraio a polpa, ponho no saquinho, congelo e vendo a polpa. E aí? Eu não produzo. O que eu tornei o meu sítio? Uma agroindústria.
porque eu só beneficio e normalmente, e nesse caso, eu nem produzi, né? Então, essa prevalência, o que prevalece mais? Produzir ou beneficiar? Se é mais produzir, é agro. Se é mais beneficiar, é indústria. Próximo aí, critério. Normalidade. É aquele que define como agrária a atividade de cultivo da terra, de criação de animais e de exploração florestal. Então, ou seja, o que normalmente mais acontece ali? É essa produção agrária, atividade de cultivo da terra, criação de animais ou exploração florestal. Se normalmente essas três atividades não são preponderantes, não são principais, eu saio fora do direito agrário, né? Para esse critério, as atividades conexas, ou seja, aquelas que estão juntas, normais na atividade agrária, como o trabalho, o transporte, o armazenamento, o beneficiamento, inclusive o processamento de frutos da atividade, não afastam a aplicação do direito agrário, mas não pode ser o quê? Não pode ser prevalente. A atividade principal ainda é cultivo da terra, criação de animais ou exploração florestal. Principalmente é isso. Eu posso até fazer outras coisas. Eu posso até fazer um queijo, eu posso até vender uma polpa, eu posso até fazer uma geleia. Mas eu não deixo de ser regulado pelo direito agrário. Outro critério, né? 1, 2, 3, 4, 5. Sexto critério. Critério da ruralidade. Funda-se na concepção da atividade agrária aquela que necessariamente cultiva a terra, alcançando todos os atos que integram a vida e o trabalho no campo. Olha que interessante isso. Pessoal, critério da ruralidade. Funda-se na concepção de que a atividade agrária é aquela necessária ao cultivo da terra, alcançando todos os atos que integram a vida e o trabalho no campo. Então, de acordo com tudo isso que eu expliquei para vocês, o que nós vamos perceber? Que todas as definições, todas as definições, apesar dos esforços, não conseguem explicar direito o que consiste a atividade agrária. Por quê? Porque a atividade agrária é muito ampla, limitando-se a tentar diferenciar o que deve ser regido pelo direito agrário e por outros ramos do direito. Por exemplo, aquele senhorzinho que produz minhoca, que vende minhoca para os pescadores. É uma atividade agrária ou não? Aí você vai falar assim, bom, depende. Se ele cria as minhocas na terra da propriedade dele, é agrária. Se ele cria no fundo da casa dele, é urbana. Não, é tudo agrário, pessoal. Mesmo que ele crie no fundo da casa dele, dentro de um vaso, dentro de uma caixa. Porque é o cultivo da terra, é a modificação da terra, tá? Se no fundo da minha casa, aqui no lote, né, eu colocar ali uma horta, é uma atividade agrária, não é uma atividade industrial ou empresarial. Então, eu posso ter atividades agrárias em perímetro urbano? Posso. Tem tantas hortas dentro da cidade aí, né? Então, ou seja, são todos esses fatores que nós temos que compreender. Olha só, quem diz aqui, ó, quem entrega leite para o laticínio é agro? É agro, é claro que é, porque ele produz da terra. É o que a Milena falou, né? É o que você falou, Roniele. A vaca tem que comer o capim, a vaca tem que comer o silo, que é feito de milho, de sorgo. Então, é a terra, é a transformação da terra, né? Mas não é um beneficiamento. Ele vende o leite para o laticínio. Pode ser o leite no tambor, in natura, pode ser o leite do resfriador, não importa. Continua sendo regido pelo agro, continua sendo regido pelo direito agrário, tá? Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Olha então aí alguns conceitos sobre o direito agrário, né? O que a doutrina traz como conceito para o direito agrário? Eu trouxe aqui dois autores que vão dizer o seguinte: o Octávio de Mello Alvarenga, o objeto do direito agrário resulta de toda a ação humana orientada no sentido da produção, contando com a participação ativa da natureza, sem descurar da conservação das fontes produtivas naturais.
Já o Alcir Gursen de Miranda diz que o objeto do direito agrário seriam, assim, os fatos jurídicos que emergem do campo, consequência da atividade agrária, da estrutura agrária, da empresa agrária e da política agrária, o que caracteriza a relação jurídica agrária, né? Eu, particularmente, prefiro ficar aqui com o primeiro conceito, do Otávio Alvarenga, de Mello Alvarenga, tá? Eu acho que ele é um conceito um pouco mais claro, um pouco mais nítido aí daquilo que nós estamos perseguindo, daquilo que nós estamos procurando compreender. Bom, outros autores, né, mais novos aí, eles entregam ainda 3 teorias para a observação do direito agrário. A agrobiológica, a agrariedade e a assessoriedade. Vamos ver o que significa isso, né? O que significa essa tentativa de explicar o direito agrário. Então, olha só, a agrobiológica, né, elaborada ali pelo Rodolfo Carreira, tem como objeto a terra e o processo agrobiológico, que é a interação entre o labor humano e os aspectos ambientais, que permitem a atividade agrária. Já a agrariedade, né, ela apresenta 2 problemas. O primeiro deles é, ao mesmo tempo que critica a teoria da agrobiológica por não ser jurídica, ela se apoia igualmente em conceito extra-jurídico, que é o ciclo biológico. O segundo problema que ela traz para nós é que, para a teoria, não pode ser considerada uma atividade agrária aquela desenvolvida em ambientes especiais, como viveiros, laboratórios ou a produção indoor, né? Ainda com a colaboração humana e mesmo com a ocorrência de ciclo biológico do processo evolutivo natural, orgânico, se criadas condições artificiais que superem os riscos naturais da atividade, essencialmente agrária, o que exclui das atividades da agroindústria de ponta. Aqui, pessoal, eu critico um pouquinho essa teoria da agrariedade, que ela diz que só pode ser praticado em ambiente rural, né? Mas nem o ambiente rural hoje, ele é um ambiente rural naturalmente puro. Por quê? Porque nós temos processos de irrigação, nós temos processos de adubação. Então, na verdade, essa agrariedade, né, ela se contrapõe aos procedimentos mais modernos. Já a teoria da assessoriedade, que é de autoria do Antônio Vivanco, ela vem dizer o seguinte, que para esse autor a atividade agrária é uma relação entre o homem e a terra, mas também entre os seres humanos. Esse aspecto econômico-social, além dos mais caracteres típicos da atividade agrária, e a diferencia das atividades comerciais e industriais. Então, nós podemos compreender que tanto a teoria da assessoriedade quanto a teoria agrobiológica, elas estão corretas. A intermediária não está tão correta, não, dentro do que diz hoje. Tá? Por quê? Porque elas associam um critério socioeconômico, né? Tanto a primeira, mais puritana, mais pluralista, quanto a terceira aqui, elas estão associando critérios socioeconômicos, né? A função social e econômica da sociedade, não, mas da propriedade rural. O Vivanco, conforme nós acabamos aí de ver, ele considera que o melhor característica aí da atividade agrária é a assessoriedade, ou seja, uma atividade agrária está ligada ao uso da terra, independentemente de onde esteja essa terra, podendo a transformação assim ser classificada, né, de algumas formas, como a definição proposta pelo Carroza, que diz que todas as atividades agrárias, na atualidade, conseguem ser abarcadas por essa definição. Então, hoje, a teoria mais aceita, a teoria dominante, é a teoria da assessoriedade, tá? Olha aí a diferença entre elas. Então, eu trago esse quadro para nós já caminhando aí para o final da nossa aula, né? Para não cansar vocês muito no primeiro dia, para não assustar vocês aí no primeiro dia. Então, olha só, a teoria agrobiológica é uma teoria clássica, que tem como base a terra e o processo agrobiológico, né? Sendo esses fatores que constituem a atividade agrária e que torna e diferencia essa atividade.
A teoria da agrariedade contrapõe-se à teoria clássica, que é a primeira, né? Porque coloca que a teoria agrária é qualquer atividade cujo ciclo biológico esteja sujeito aos riscos das ações da natureza e o que escapa do controle humano. Já a teoria da acessoriedade, e é uma nova teoria, existem dois tipos de riscos, né? Que uma é entre o homem e a terra e entre os homens, né? Ela é uma atividade de relevância econômico-social, atividade agrária e tem sua função principal desenvolvida na utilização da terra, tornando aí quaisquer outras atividades de processamento, transformação e comércio como acessórios ou complementares. Então, como nós vimos, a teoria da acessoriedade hoje, ela é uma teoria mais completa, ela é uma teoria dominante em razão das outras. Quando nós tratamos aí de legislação brasileira, né, ela não adota nenhuma dessas três teorias, tá bom? A nossa legislação ela não é clara em razão dessas teorias. O Raimundo Laranjeira, né, um livro dele de 1981, dizia que as atividades agrárias são classificadas como exploração rural típica, exploração rural atípica e atividades complementares à exploração rural. Então, isso vocês vão perceber que cada doutrinador tem a sua própria concepção. Exemplo, o que é uma atividade temporária? Exemplo, arroz, milho, feijão, está aqui embaixo, olha. O que é uma atividade permanente? Cacau, laranja, café. O que é uma atividade de pequeno, de médio ou de grande porte? Né? De pequeno, criação de abelhas, aves domésticas. De médio porte, criação de ovinos e suínos. De grande porte, bovinos e bubalinos. Né? Nós temos ainda aqui vegetal ou animal, e aí vocês vão ter as explicações aqui embaixo no rodapé do nosso slide. Tá? A própria legislação agrária entende como agroindústria como atividade agrária, conforme, por exemplo, o que diz a Lei da Política Agrícola, né, a Lei 8.171 de 91. Então, vocês vão vendo também que estudar o direito agrário não tem uma única lei, não tem um único código, né? Nós estamos aí permeando pela legislação esparsa. Ou seja, o artigo 1º diz o seguinte, que esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as consequências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola relativamente às atividades agropecuárias, industriais e de planejamento das atividades pesqueira e florestal. Tá? Pessoal, na próxima aula, nós vamos continuar a partir aqui. Deixa eu ver um negócio. Nós vamos continuar aqui. Vamos ler esse último slide, que aí só fica essa tela depois para a gente ver. Então, olha só, né? Falando aqui sobre esses conceitos da agroindústria, da atividade rural, da atividade agropecuária, o parágrafo único aí do artigo 1º diz que, para efeitos desta lei, entende-se por atividade agrícola a produção e o processamento, e a comercialização de produtos, subprodutos, derivados de serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais. Lógico que não seja a atividade principal, tá? Assim, atividades industriais. O que é uma atividade industrial? São essenciais ao projeto produtivo agrícola, porque elas que vão transformar a produção agrícola, né? Por exemplo, produção de açúcar, né? Precisa de máquinas, produção de queijos em larga escala, né? Precisa de uma desnatadeira. Atividade complementar, a exploração rural, compreende o transporte, a comercialização dos produtos pelo produtor, né? E essa classificação ainda ali auxilia na compreensão da complexidade da regulação jurídica da atividade agrária. Ainda é muito confusa sobre alguns aspectos, né? E também não é adotado pela nossa legislação agrária em vigor, não tem uma regulamentação específica, né? Tanto é que o próprio parágrafo único do artigo 1º, ele torna as atividades atípicas ou conexas, não são apenas consideradas como integrantes da atividade regulada pelo direito agrário, mas há um incentivo na legislação para que o produtor adote, desde que permaneçam acessórias à atividade principal. Então, assim, olha só,
O que é a atividade principal? Produzir o leite, tirar o leite. O que é a atividade acessória? Fazer o queijo. O que é a atividade principal? Criar o porco. O que é a atividade acessória? Fazer o salame. Né? Então, é isso, são sobre esses conceitos que nós temos aí que nos pautar. Próxima aula, slide 18, né? Vamos ver aí mais alguns conceitos sobre o direito agrário e continuar o nosso estudo, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição, né? Já já vou aceitar o convite ali do WhatsApp. Na sequência, já vou salvar o vídeo, já vou postar no canal do YouTube. Então, pessoal, se alguém tiver um comentário, se alguém tiver alguma fala aí, fique à vontade agora. Pode abrir o microfone, pode ligar a câmera, fiquem à vontade, pessoal. Pode escrever no chat. Daqui a pouco o Leonardo vai ligar o som. Vamos lá. Eu assisti uma palestra ontem, pessoal. Eu vou mandar o link para vocês depois, do Mário Sérgio Cortella, que ele falava que onde não há dúvidas é preocupante. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ser professor de vocês nesse semestre. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? E eu os espero aí semana que vem. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Nós que agradecemos, professor. Excelente aula. Tchau, professor. Boa noite, doutor André. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu? E muito obrigado aí pelos elogios à aula, Milena. E qualquer coisa que vocês queiram, às vezes, pedir diferente, ou o professor repete de novo, ou fala diferente, ou explica melhor, ou dá um exemplo, eu estou sempre aqui à disposição de vocês. E meu prazer aqui é sempre dar a melhor aula para vocês, porque vocês merecem a melhor aula. Obrigado, fiquem com Deus mais uma vez e um abraço. Boa noite, professor.